Olá, eu sou Cláudio Fernando e hoje eu quero falar sobre a segunda temporada da série O Urso, ou The Bear, como muitos sabem. Eu queria já adiantar aqui que essa segunda temporada pra mim já é superior à primeira temporada, apesar que eu amo a primeira temporada, mas eu acho que como a gente acompanha a primeira temporada e conhece os personagens, aqui a gente já tem a certa intimidade de acompanhar a trama com mais vontade. Então, tipo, essa temporada aqui eu já adianto que vou começar com a parte sem spoilers para depois contar a parte com spoilers. Mas também queria dizer que aqui eu vou falar sobre a primeira temporada. Então, caso você não tenha visto, por favor, assista a primeira temporada e depois vem aqui para assistir um pouquinho do que eu quero falar. Mas bem, como vocês sabem, o Carmen ele pegou o restaurante do irmão ao irmão ter falecido e ele era um jovem de alto nível, né? Ele era um jovem tipo que trabalhava nos restaurantes de alto nível. Então, quando ele pegou o restaurante do irmão, que trabalhava só com hambúrgueres, como também macarrão, essas coisas bem mais simples, foi mais difícil para ele, porque era uma equipe totalmente diferente, fora que o irmão estava com uma dívida enorme de US$ 300 mil. E depois disso, eles descobrem que o irmão, na verdade, não tinha endividado, só tinha escondido o dinheiro. E ele guardou nos molhos de tomate e tem aquele final incrível que o Carmen ele resolve abrir o próprio restaurante, que ele queria abrir, na verdade, com o irmão dele, que é o Mike. E aí ele queria abrir justamente o The Bear, né? Ou o Urso, que era o restaurante dele e do irmão dele. E aqui é a trama da segunda temporada. É ele tentando abrir o restaurante com o pessoal, como também ele querendo treinar o pessoal para quando o restaurante for abrir, né, a inauguração, todo mundo está preparado, porque ele não quer só fazer um simples restaurante, ele quer de fato fazer o restaurante de alto nível. Então a gente vai acompanhar aqui a trama de todo mundo fazendo estágios, o pessoal evoluindo. E como eu falei pra vocês, quando a gente assiste a primeira temporada, a gente não entende muito aquele universo. E ao terminar a primeira temporada, a gente abraça aquele pessoal, a gente abraça também ele como família ali, o núcleo deles. Então a gente vê que estão mais próximos. E aí a gente vê que eles estão mais próximos. Então a gente começa a criar um vínculo aqui. E já diria aqui pra vocês, nessa parte sem spoiler, que o diretor Christopher Storer, ele manda muito bem, assim como o cara que faz a fotografia da série, que é o Andrew Winder. Eu vou botar os nomes deles aí, como também as fotos, pra vocês saberem quem eu tô falando. Mas o diretor e também roteirista, criador da série, que é o Christopher, ele é muito bom aqui. Ele, tipo, assim, é absurdo como a montagem dessa série é incrível, como a direção consegue deixar a gente imerso. Tem uns planos e sequências de quando eles estão andando pela cozinha, eles estão falando, cada cortes e tal, que vai empolgando você naquele mundo, sabe? Como também a questão dos episódios. Eu vou adentrar logo em seguida na parte com spoiler, mas já diria aqui que, tipo, cada personagem tem um arco ou episódio específico para se chamar de seu. Ou seja, tipo o Marcos, por exemplo, vai ter um episódio aí que vai focar somente nele e a gente vai ter uma paleta de cores diferentes, uma direção mais suave, uma trilha sonora mais tranquila que condiz justamente com a personalidade do personagem. E isso enriquece muito a trama, sabe? Então, tipo, mérito absurdo para a direção e para a fotografia que empolga bastante. Tipo, os pratos quando são filmados, a montagem dos pratos, ele realmente prepara a gente como se fosse um banquete, sabe? A gente tem a primeira entrada, o prato principal e uma sobremesa no final que faz a gente ficar satisfeito com a série. Então eu já vou logo dizendo aqui que a minha nota para a primeira temporada, apesar de não ter vídeo, foi 10. E essa segunda temporada para mim segue alto nível também, até melhor, que é 10 também. Posso estar exagerando, mas que os episódios que eu assisti, todos os detalhes, sabe, me empolga bastante. Então, tipo, já poderia dizer que não só as atuações, mas também a trilha sonora, a fotografia, a direção, estão tudo em alto nível e é mais do que merecido dar essa nota. Também queria acrescentar aqui algumas participações especiais que eu vou logo citar. E essa sutileza na escolha do elenco, na verdade, faz todo mundo ficar mais tranquilo ou fácil de entender o que está acontecendo na cena, porque os atores são de alto nível e faz a gente ficar curioso e marcar os personagens. Com certeza, se chegar uma terceira ou quarta temporada e um ator não aparecer, que apareceu nessa segunda temporada, a gente vai lembrar dele, porque o ator é um ator de peso. Isso facilita esse universo de DBR e faz ficar curioso, porque DBR tem essa facilidade de contar uma história sem precisar entregar tudo. Então, alto nível a série, eu tô tipo, muito fã. Se eu já era fã da primeira temporada, da segunda temporada segue lá em cima. E agora a gente começa agora. E agora começa agora. E agora começa a parte com spoilers da série DBR. Como eu falei pra vocês, o Carmen tinha endividado, na verdade o irmão dele tinha endividado, ele pegou o dinheiro com o irmão, e aí ele começa agora a investir no restaurante que ele quer criar com a Cid, né? A Cid se torna meio que a sócia dele, eles pedem dinheiro pro Jimmy, que é o tio do Carmen, e só que, tipo, o restaurante tá cheio de
coisas que estão dando problema. Parede, encanação, a questão do gás, tudo isso atrapalha e eles precisam de muito dinheiro. Tanto que o Carmen promete pro Jimmy que se eles não conseguirem reembolsar um dinheiro para devolver, né, o que ele investiu, o restaurante vai ser dele, ele pode fazer o que ele quiser. Então eles estão na corrida contra o tempo. Fora que, tipo, os personagens estão com seus problemas pessoais. E isso piora mais aquele ambiente caótico mais ainda, sabe? E aí, como eu falei pra vocês, o Carmen ele dá um estágio pra cada um. Porque enquanto o restaurante está sendo construído, cada um vai estar sendo especializado em algo que vai oferecer para o restaurante. Porque eles querem fazer um restaurante, não um restaurante qualquer, mas um de alto nível. A Cid até quer uma estrela naquele restaurante. Eita. A Cid quer até uma estrela naquele restaurante. Então eles estão correndo para quanto tempo para melhorar e entregar o melhor trabalho para o DBA. E aí a gente começa aqui a separar alguns núcleos que eu quero falar um pouquinho pra vocês. Mas antes disso eu queria dizer o tema dessa temporada que eu acho que pra mim é propósito. A gente vê claramente os personagens se redescobrindo, ele conseguindo conquistar novas coisas ou dar um ressignificado ao que eles estão fazendo. Isso é muito interessante, deixa tudo mais mágico, dramático e até mesmo empolgante, sabe? E aí a gente começa com a Tina e o Ibra, que vão para um restaurante mais jovem, né? De uma cozinha mais jovem, porque a Cid quer que a Tina se torne a chefe de organização da cozinha. Tem até um nome específico, mas não lembro. Mas ela vai ter que comandar como vai fazer certas coisas na cozinha. E a Tina adora, porque se ela conseguiu quebrar toda aquela armadura dela na primeira temporada com a Cid, ela tendo esse novo papel de importância, isso deixa ela mais empolgada. Então a gente vê ela, tipo, muito animada com essa função. Já o Ibra nem tanto. O Ibra, ele, por ser mais velho, assim como a Tina, e por ser um dos primeiros a estarem ali com o Mike, né, no restaurante anterior, ele acha tudo aquilo muito diferente, aquilo é um choque pra ele ter que se acostumar. Então a gente já vê uma camada tipo mais difícil pro personagem. E aqui eu posso dizer que ele não é tão trabalhado, mas eu acho que isso vai ser trabalhado futuramente, porque ele fica nessa, como eu posso dizer, nuance de tipo querer dar um melhor para o Carmen, mas ao mesmo tempo seguir do modelo antigo. Então acho que isso vai ser trabalhado nas próximas temporadas ou na próxima temporada. Eu queria falar também já agora sobre o Marcos, como eu falei anteriormente para vocês. Ele vai para Dinamarca aprender um pouco mais sobre doces, né? Porque ele faz sobremesas. E lá tem um personagem do Will Poulter, que para mim ele é muito bom aqui. É um personagem que fala pouco, mas ele é bem pontual no que quer fazer nessa temporada. Então a gente descobre um pouquinho dele. Ele trabalhou com o Carmen. E como também a gente descobre toda a questão do ambiente do Marcos ali. A gente vê uma direção mais tranquila, a gente vê o drama dele ali. Inclusive a gente até vê uma mensagem no celular dele sobre a mãe dele, então provavelmente a mãe dele faleceu, alguma coisa aconteceu. Então a gente já vê esse núcleo do Marcos bem interessante, bem mais tranquilo. E aí a gente entra já no da Cid. Na Cid aqui, eu não tenho muita coisa pra dizer, mas eu já digo que a atriz, ela destrói na interação com o Carmen. Fica uma vibe meio romance, uma vibe amiga, a gente não sabe muito bem. Só que essa química dela com o Carmen funciona muito bem. Esse anseio da personagem mostrar o valor dela também é sensacional. E aí a gente chega no Carmen. O Carmen, a gente vê que ele já tem toda essa questão depressiva, melancólica, sabe? Que ele vem passando. Ele lembra justamente do que acontece no episódio 6. Inclusive, que episódio, pra mim, é o melhor episódio do DB. A Jamie Lee, né? É a Jamie Lee que faz a mãe do Carmen. Ela destrói. Se fosse um filme, ela ganharia o Oscar facilmente. E a gente vê toda a questão do irmão do Carmen, ele sentindo ainda a dor, né? Que ele logo em seguida vai falecer, né? Como também eu acho que é o padrasto do Carmen, que é o cara do Better Call Saul. Ele é muito bem aqui, todo mundo destrói. Tem até outros atores e atrizes ali que faz aquele momento se tornar incrível, sabe? E a gente vê o Carmen nessa ansiedade. Inclusive, eu já diria aqui no episódio 10, o Carmen ficando preso subverte qualquer coisa. Diferente da primeira temporada, que acaba tudo muito bonito, o Carmen na segunda temporada acaba na merda, literalmente, sabe? Porque ele tá ali preso no congelador. A gente até tem a briga dele com o Hit, que é o primo. E a gente vê ele justamente se relacionando com a Claire, que inclusive eu acho que somou aqui pra trama. Eu até vi gente criticando a atriz ou coisa do tipo de maneira gratuita, mas eu acho que dá mais nuances pro personagem, de tipo, o personagem mostrar outro lado dele, que eu acho que quando o Carmen ele abraçar quem ele realmente é, tudo vai facilitar, sabe? Seja na vida dele pessoal como na profissional. E ele não sabe o que ele quer ser. Ele fica sempre desfocado. O propósito dele ainda não tá muito claro. E inclusive, falando em propósito, eu queria falar do dono dessa temporada, que é o Rich. Aqui a gente vê o personagem quando vai estagiar, né? Ele até fica com raiva que o Carmen colocar ele no estágio. Ele brilha, sabe? Ele dá um novo ressignificado. Tem a música da Taylor Swift. Tudo fica mais mágico. Então, tipo,
Pra mim, essa temporada do Rich, na briga dele com o Carmen, ele tenta ajudar o Carmen, ele tenta ajudar o restaurante, ele entende o propósito dele. Acho que ele é o personagem que mais entende a função dele ali naquele mundo e entende ele. E aí, até mesmo na briga contra o Carmen, você vê que a gente não sabe o que vai acontecer logo em seguida, que o Carmen xinga, humilha praticamente ele, e o primo dessa vez não tava errado, sabe? Então dói muito o final dessa primeira temporada. A gente vê que, mais uma vez, como eu queria falar, o Rich brilha o ator, ele destrói mesmo. E aí tem essa parte dramática, tem essa parte melancólica de tudo que tá acontecendo. Eu queria ressaltar também a própria irmã do Carmen, que a gente vê que ela tem problemas com a mãe. E como eu falei anteriormente, a gente vê que são detalhes ali que a gente vê que ela sente esse peso. E até mesmo o marido dela, o Pete, que geralmente é um bobalhão, né? Só que a cena que ele tá conversando com a mãe do Carmen do lado de fora do restaurante é sensacional. Ele entende tudo que ela sente, ao mesmo tempo ele entende tudo que todo mundo sente ali. E essa cena é muito emocionante, sabe? E aí tem justamente essa nuance do final da temporada, sobre o que aconteceu. Será que deu tudo certo? Não, o Carmen ficou preso, mas e aí ele brigou com o primo. E a Claire, sabe, tipo, traz essas pistas para a próxima temporada. O Marcos brigou ali um pouco com a Ciri, porque eles têm um possível relacionamento, uma certa química. Tem a mãe dele, então deixa cada vez mais caótico. E eu acho que é isso, né? Tipo, até o próprio Peter ele fala algo parecido, né? Que é o marido da Nat, que é a irmã do Carmen. São muitas histórias, são muitas pessoas e todas estão vivendo juntas. Então isso mexe muito com a estrutura do local, sabe? Mexe muito com a relação deles. Então, tipo, é muito empolgante, é muito emocionante, é muito caótico, mas isso tudo é The Bear. Então eu já diria que, mais uma vez, eu queria ter aqui minha nota 10. Se você gostou desse vídeo, se você está vendo The Bear, comenta aqui embaixo, fala do seu episódio favorito. Eu gostei muito do primeiro, do segundo e do sexto, mas o sexto pra mim é o alto nível. São várias atuações, várias cenas dramáticas. A Jamie Lee entrando ali com o carro com tudo. O ator, né, queria falar do John Bertal, que faz o Mike, ele quebra muito, eu acho muito pontual os flashbacks, né, trazerem aqui, porque aumenta toda a trama, aumenta o desenvolvimento dos personagens. E mais uma vez, elogiando a direção, fotografia, montagem e principalmente as atuações. Como eu queria falar mais anteriormente, se você gostou, tá vendo o DBR, comenta aqui embaixo, curte e até a próxima.